Konnichiwa, minasan. Hoje vamos dar seguimento e continuidade na última aula, que foi sobre o A, I, U, E, O, com a diferença que agora vamos seguir a linha do K. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Vamos aprender por aula 5 silabários do Hiragana, dos 45. Talvez, dependendo de como seja o desenvolvimento, de como vocês me digam um retorno, a gente acelere um pouco isso e faça um pouco mais. Só que não é muito bom porque você precisa decorar, não é kakikukeko. Você precisa decorar a escrita disso. Você precisa decorar como desenhar isso, como fazer o símbolo disso, tá? Então, para início, nós vamos estar voltando, né? Vamos estar voltando no início da primeira aula, só para dar uma recapitulada, tá? Então, eu vou até meio que fazer rápido aqui. A gente lembra que o primeiro traço era esse, depois esse e fazia esse traço. Isso daqui era o A, esse daqui é o I. Depois A, I, U tem um traço em cima e depois ele faz isso daqui. Isso daqui era o U. Para quem lembra, o E é uma espécie de Z que começa com esse traço. Aqui eu estou fazendo rápido porque é só uma recapitulação, tá? Então isso daqui era o E e o O é exatamente igual ao A. Então ele é assim, ó. Então isso daqui é A, I, U, E, O. Lembrem-se de repetir esse exercício, tá? A, I, U, E, O. Agora nós vamos entrar na família do K. Então vamos lá. Na família do K, o primeiro, aqui já começa, não é que começa a complicar, mas já são outros estilos de desenho, tá? Então o K, nós vamos utilizar a primeira linha. A primeira linha não é a que desce, tá? A primeira linha é essa daqui, ó. Essa é a primeira linha. A segunda linha é a que desce. E ela não desce ela não desce até o tanto que eu fiz, tá? E depois, você pode até subir um pouquinho mais aqui, ó. E depois é o tracinho. Então, isso daqui é o K. O próximo seria o Ki. O Ki, ele representa o que seria uma chave, o desenho de uma chave. Depois eu vou mostrar isso tudo para vocês. Ele tem dois traços, então você pode começar fazendo os dois traços, meio que de tamanhos semelhantes, mas não são traços iguais. E depois ele desce fazendo isso e termina assim. Isso daqui é o Ki, tá? Claro que seria em uma diagonal, mas isso daqui é o Ki. Depois eu vou estar mostrando para vocês como é a escrita de um nativo, para você ver como um nativo escreve. Os cadernos lá, os cadernos de caligrafia que temos aqui, o espaço é menor. O espaço é menor. Lá o espaço é maior, porque são literalmente desenhos, né? Então, Kakiku, o cu é assim, ó. Isso daqui representa o bico de um pássaro. Se você vier aqui, ó, então estamos aqui naquele mesmo sitezinho. Para quem quiser ver, é o Tofugo. Então nós temos o K, que representa o nosso mosquitinho, o Ki, que representa uma chave, só que a gente tem alguns detalhes no Ki, tá? Aqui esse Ki bem desenhadinho, ele é muito diferente do Ki que você vai encontrar. Você dificilmente vai encontrar esse Ki bem desenhadinho aqui assim, ó. Na verdade, ele vai cortar essa metade aqui e vai fazer esse traço do jeito que a gente fez aqui, tá? Ele não vai vir aqui, ó, juntinho, bonitinho, igual a gente viu lá, tá? E o cu, que é como se fosse o bico de um pássaro, sabe? Esse seria o cu.
O co, voltando lá, o co, desses aqui, o co é o mais tranquilinho de fazer, tá? Não, tem o que ainda. O que, lembra do i, que tinha esse tracinho aqui pra cima, aqui, ó? O que também tem. Bem pequenininho, mas tem. E depois ele tem uma espécie de T assim. Esse daqui é o que. E depois nós temos o co. Nós temos o co. O co também tem esse traço aqui, só que na lateral. É como se fosse duas linhas, ó. Uma que vem até aqui e faz o traço, e a outra que começa daqui e faz esse tracinho assim. Esse é o cu. Então é K, Ki, Ku. Eu fiz não fiz ele na linha reta, né? Mas seria K, Ki, Ku, Que, Ku. Cara, agora a gente precisa fazer umas coisinhas aqui interessantes, ó. Com o que aprendemos, o se eu pedir para você agora entrar no Sketchpad ou qualquer outro programa que você estiver desenhando, que você estiver utilizando, pode ser Paint, pode ser qualquer outro, e pedir para você fazer um A, você ainda lembra como faz o A? Você ainda lembra a ordem? É por isso que é importante a prática, tá? A ordem é primeiro traço, desce, puxa daqui, passa por baixo. Isso é o A. Do mesmo jeito que a gente pode estar vendo aqui, tá bom? Agora eu vou fazer um exercício com vocês que eu acho muito legal. Utilizando apenas o que aprendemos, tá? Apenas o que aprendemos até aqui. Não vai fugir muito disso. Então, primeiro, vamos colocar o K. Vamos fazer o K. Como é o K? Então, vou colocar aqui, ó. O K é... Eu faço primeiro essa linha e desço e puxo um pouquinho. Depois, eu pego um pouquinho de cima e desço e paro aqui. E faço um tracinho assim, ó. Esse é o K, certo? Nós aprendemos de vogais A, I, U, E, O, certo? Olha que legal. Se eu colocar o O aqui, alguém lembra ainda como é que faz o O? O O é idêntico ao A, só que de uma forma diferente. Então ele não é idêntico, né? Então aqui temos o K. A ordem do O, vou fazer aqui para vocês reverem, tá? Mas é uma coisa que vocês precisam ficar treinando constantemente. O primeiro traço. Depois, o segundo traço, que ele é completo, ele vem até aqui, para e faz a curva sozinho. E depois ele tem o acrescento do, do tracinho. Então aqui está K-O. Em japonês, K-O, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, usando isso aqui, significa rosto. Então, só com isso daqui, só com essa, vamos dizer assim, com essa besteirinha que nós fizemos aqui, ó, Kao significa rosto. E o som do O é só O mesmo, tá? Ó. Não sei se vai sair aqui. Aparentemente o som tá. Ele tá あ、saindo. Ele tá demorando pra sair, mas ele tá saindo. お、É só o mesmo, tá? No japonês você não tem aquele sotaque igual você tem no How are you do inglês. No japonês você basicamente fala o que você lê. A diferença vai ficar entre partículas e pausas com palavras que têm duas consoantes, que veremos mais para frente, como escola, que se escreve gakko, e como tem dois K, você tem uma pausa. Mas fora isso, você realmente lê aquilo sobre o que você escreve. Agora vamos para mais um teste.
Vamos para mais um. Também aprendemos a fazer todas essas daqui, né? Todas essas. Vamos fazer uma nova agora. Vamos pegar o irmão do O, que é o A, que é idêntico. Primeiro traço. Depois eu vou descer. E vou parar ele aqui. Ele cai um pouquinho para a direita, lembra? Será que se eu der um Ctrl, ele volta? Ah, volta. Essa linha passa por baixo, tá? Então aqui temos o A, certo? Se eu adicionar agora a chave, que é o que é um dos que começa a confundir a galera, tá? Olha como é o que aqui. O que aqui é osso, né? Olha como é o que aqui e como ele possivelmente pode ser representado, tá? Ele raramente vai ser assim, tá? Ele lembra uma chave e no silabário ele vai ser escrito assim. Você vai escrever o que assim, dessa forma, tá? Então vamos fazer a nossa primeira linha. A nossa segunda linha é menor que a primeira. E depois vamos fazer a nossa terceira linha e dar um toquezinho leve aqui embaixo. Depois você pega da parte do final da segunda linha e puxa no estilo de gotinha, deixando essa parte mais preenchida. Isso aqui é o que. Então aqui está escrito aqui, literalmente. E aqui significa, em japonês, outono. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Toda vez que é para usar o textinho aqui. Ah, já até esqueci como é que eu fiz para fazer o texto. Investimento, texto. Eu só posso escrever um textinho aqui. Outono. Então aqui embaixo está escrito outono. Então nós já teríamos aqui e K-O. K-O é rosto e aqui é outono. Vamos fazer mais 3 para terminar toda a linha do Kakekikoku. Agora, o que podemos fazer com o E, por exemplo? Com o Ko. Vamos lá. Eu vou ter que apagar porque infelizmente não cabe tudo na tela, tá? Esse daqui não. Pode ser que eu faça. É, não vai ficar legal, então é mais fácil. Pause o vídeo e tente replicar, tá? Então aqui nós temos o K e o O, que significa Kao, que se fala rosto. Você tem sim um pouquinho de ritmo na pronúncia. Por exemplo, quando você vai falar o Atashi wa, você não fala exatamente dessa forma. Você fala o Atashi wa. Você fala, tipo, tem o ritmo certo de falar, tá? Mas isso é coisa para muito para frente. Então, Kao significa rosto e aqui significa outono. Vamos escrever aqui agora mais uma palavra. Então vamos começar agora com o ko. Vou pegar o último aqui, ó. Estou escolhendo aleatoriamente para justamente para a gente poder treinar sem ficar seguindo uma base certinha. Era aqueles dois tracinhos, lembram? Cara, como eu tô fazendo no mouse e a minha coordenação motora não é das melhores, sinto muito por vocês, por isso que eu já estou deixando aqui do lado uma imagem de super referência, tá? Uma hora eu mostro no caderno como eu escrevo, que é super diferente do que é no mouse, mas minha coordenação motora para mouse é horrível. Então aqui é o co, beleza? O co e o e, já fizemos o e, lembra? O e é o zzinho. Como é que é o z? Alguém lembra? Sem precisar abrir.
primeiro é o traço, formatinho de gota. Depois nós faremos um Z. Então venho aqui e faço um Z. Beleza, esse aqui é o E. Então aqui está escrito, se eu só ler, seria Koe. Mas se você fosse querer utilizar de uma pronúncia um pouco mais japonesa, seria Koe, entendeu? Koe. E Koe significa voz, tá? Então aqui você já teria uma outra palavra. Você teria voz. Então, se você for dar uma recapitulada, nós já fizemos Kao, que é rosto, Aki, que é outono, que seria aqui, e Koe, que é voz. Agora vamos para as últimas duas. Inclusive, agora vamos utilizar uma que é um verbo, tá? Que é o ki, primeiro, que eu considero que dentre o K seja um dos mais difíceis, né? Que é a chavezinha. Lembre-se sempre da chavezinha para você ter uma referência. Então, você vai fazer na sua primeira camada um traço maior, seguido de um traço menor. Aí agora você faz um traço grande na diagonal e um mini tracinho aqui assim, ó. E depois você faz outro aqui. Beleza. Isso daqui é o ki. Agora vamos desenhar a última, que é o ku, que é como se fosse, ele só tem uma linha, tá? Que é o bico de passarinho. Se você for pegar referência, ele é o bico de um passarinho, tá? Então vamos voltar lá. Ó, é só pegar e fazer isso daqui. Que se você fizesse ao contrário, se você fizesse um pouquinho mais inclinado e fizesse assim, lembra da aula passada de hiragana? Isso seria um kanji de hito, de pessoa, mas aqui não é o nosso caso, tá? Aqui a gente está usando o hiragana mesmo. Então, o que temos aqui? Temos o ki e o ku. Kiku, o que significa kiku? Significa ouvir. Então aqui já temos um verbo, tá? Depois falaremos sobre conjugação de verbo, que é uma coisa que dá certo trabalho no início, mas ele tende a ser um pouco mais tranquilo de ser feito, tá? Então aqui você tem kiku. E vamos para a última palavra. Então, o que estamos fazendo até o momento? Aprendendo as vogais e apenas com as vogais mais um silabário junto, por exemplo, aqui é rosto. Então, kiku é ouvir, é koe, koe é voz, entendeu? Então, com pouquinhas coisas você já está aprendendo palavras que você vai formando, tá? Claro que você precisa de um vocabulário extenso e esse vocabulário vai ser só com o passar do tempo. Essa última aqui é bem fácil, tá? É uma que eu quero que vocês decorem, é uma que eu quero que vocês treinem muito, que até parece até soa de uma maneira cômica, mas não é. É muito sério. Você vem aqui, essa daqui e faz a segunda linha. Esse é o ko, certo? Se eu repetir ele de novo e fizer assim,
vira cocô. Lembrando que aqui a pronúncia faz total diferença, tá? Então seria cocô. E o que seria cocô? Cocô seria aqui. Ele é o equivalente a aqui, tá? Então, do vocabulário que utilizamos até agora foi a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko. Utilizando apenas 5 vogais e 5 silabários, nós construímos as nossas primeiras 5 palavras. Kao, rosto, aqui, outono, koe, voz, kiku, ouvir e koko, que é aqui, tá? Então, são coisas simples das primeiras aulas. Nas próximas aulas, eu vou continuar formando e aí a gente vai começar a fazer o que nas próximas aulas? Vamos começar a juntar o K com o Sa e começar a construir palavras, sabe? Palavras cada vez maiores. Daqui a pouco estamos construindo frases e coisas do tipo, entendeu? Então, aqui o site é Tofugu para você ter referência sobre o que é esse é o que, tá? Esse daqui é o ko. O ko representado como se fosse uma espécie de kanji, ele é assim. Mas o co que você vai encontrar em leituras, ele é assim, tá? Olha a diferença, isso é importante você perceber, ele não é completado e ele não chega a ser nem perto de completado, ó. O co que você viu lá, ele sobe até aqui e para mais ou menos nessa metade. O co que você vai encontrar quando você estiver fazendo uma leitura, vai ser mais ou menos esse. Então, por exemplo, o meu teclado, o meu computador, ele é em japonês, tá? Então, se eu for escrever a primeira, não, a última foi aqui, né? Ó, se eu for escrever coco, tá vendo? Olha como ele fica. E vim para cá, ele tá mostrando exatamente aqui. Outra que escrevemos foi o aqui, certo? Vou dar um espacinho aqui. Tem umas horas que esses tradutores. Ah, cuidado com o tradutor, tá? Principalmente se for. Acho que eu falei isso na primeira aula, mas principalmente se for. é, O Google Tradutor ele não funciona direito. Esse aqui, ele tá simplesmente colocando o que eu escrevi, porque ele não entende às vezes sugestões, e o meu ainda que é tipo nem é uma versão Pro e tal, ele não entende como coisas características, como outono, como gíria, por exemplo. Se eu fosse escrever uma gíria que ele não entenderia, mas significa, esse aqui significa outono, Kiku. Se eu fosse escrever Kiku, as alternativas que ele dá é ouvir, porque realmente Kiko é ouvir. Só que ele mostra em português, eu não gosto. Procurem bastante antes de você tentar traduzir alguma coisa, se o que você está escrevendo realmente é aquilo que você está tentando dizer, tá? Principalmente por isso, tá? Então, ó, Kiko foi o que nós escrevemos aqui, ó. Olha aqui, ó, Kiko. E se você for ver, ele não termina a chavinha, ó. Olha a chavinha terminada aqui, mas isso já não acontece escrevendo com o meu teclado, que é um teclado em japonês, tá? Se eu quisesse escrever que eu estou com fome. Então aqui eu escrevi Onaka ga takusan taberu. Ou poderia ter escrito outra coisa diferente, entendeu? Então,
nós vamos chegar nesses níveis aqui, ó. Mas para isso eu preciso que vocês aprendam aos pouquinhos isso daqui, tá? Por isso que eu tô dizendo, cara, você quer escrever exatamente tá aqui, é só com um teclado, igual o meu, ou você só muda ele para japonês e tal, você vai conseguir escrever isso daqui sem problema nenhum. Agora, na escrita, à mão, é difícil ficar nesses tipo aqui, tá? Então hoje aprendemos os 5 silabários do K e também aprendemos 5 palavrinhas utilizando o K. Kao, rosto, aqui, outono, koe, voz, kiku, ouvir, koko, aqui. E eu vou ensinar muitas outras aí conforme a gente for aprendendo. Eu acredito que todo dia eu vou estar lançando um vídeo para acelerar esse processo de não ficar tão demorado as aulas. Todo dia eu vou lançar de 1 a 2 aulas sobre o hiragana. Os 5, sempre são 5, exceto estes dois aqui. Estes dois. Exceto eles, o resto são tudo 5 silabários, eu vou estar ensinando para vocês, beleza? Então, a aula já está aqui com 26 minutos. Eu preciso que vocês deem like, que vocês comentem, que vocês compartilhem o vídeo. Vamos nos esforçar para na próxima aula estarmos ainda melhor. Ganbate minasan, que significa vamos nos esforçar, se esforcem, pessoal, tá? E até a próxima, matane. Até a próxima.